O ministro Flávio Dino convocou ontem o deputado Sóstenes Cavalcante a prestar esclarecimentos em 48 horas sobre uma fala do parlamentar relatando supostas e novas divisões internas sobre as emendas de comissão. A decisão foi tomada após o deputado afirmar durante uma entrevista que poderia romper um suposto acordo firmado entre os parlamentares e controlar 100% das emendas de comissão dos colegiados presididos pelo seu partido. A medida seria uma forma de pressionar o presidente da Câmara, Hugo Mota, a destravar a votação da urgência do projeto de lei que anistia os envolvidos nos ataques de 8 de janeiro. Bom, a emenda de comissão existe ou não existe? Se ela existe, seria uma ação interna corporis do Congresso? Paulo, você que é deputado federal, como você vê esta chamada do Sóstenes Cavalcante para prestar esclarecimentos sobre como vai dividir entre os parlamentares as emendas? A emenda de comissão, eu faço parte de uma tão somente comissão, que é a Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado. Já me tiraram uma vez, depois me retornaram. E tenho inúmeros pedidos para entrar em outras comissões. Então eu posso falar da Comissão de Segurança. Foi destinado em 2023 uma viatura para a gente distribuir para a polícia, da onde a gente achasse melhor. Então eu mandei, por exemplo, para Ribeirão Preto, para a DISE de Ribeirão Preto, aonde os policiais trabalham demais. Essa viatura, 2023, está parada aqui no pátio, segundo informações da própria polícia, desde 2023. Então, é esse o conhecimento que eu tenho sobre emenda. Eu não participo desse tipo de negociação. Tem as emendas de bancada também, onde se faz a reunião, que a bancada paulista tem 10 milhões, e ali se faz a reunião entre todos os partidos e todos os políticos, do PT, PSOL, MDB, todos, PL, absolutamente todos, aonde, em um acordo com o presidente da bancada, mais o governador, se decide para onde se vai mandar para melhorias no Estado. É uma conversa, é uma reunião republicana, nada mais do que isso. Posso afirmar para vocês que eu tenho minhas emendas impositivas e nada mais do que isso. Nunca fiz uma votação esperando uma emenda, porque a gente sabe que isso acontece, lamentavelmente. Sou muito favorável de ter tão somente as emendas impositivas. Aí acaba esse balcão de negócio. Toda vez que o governo quer aprovar algum projeto de lei, a gente fica sabendo, a gente que eu digo é o baixo clero, né? Porque tem os líderes que sabem de tudo, mas é uma meia dúzia de deputados. A gente fica sabendo pela imprensa, por exemplo, que caiu lá 10 bi em emendas, como aconteceu, e vocês aqui mesmo no noticiário. Ou seja, isso é um absurdo. Se nós tivéssemos tão somente as emendas impositivas, acabaria esse balcão de negócio que muitas vezes se transformou a Câmara dos Deputados, todas as vezes que há uma votação importante, onde o governo, para se aprovar, tem que destinar valores monstruosos em emendas parlamentares. Agora, ele ser chamado para dar explicação para um outro poder, cadê o princípio da tripartição dos poderes, aonde um não manda no outro? Qual é o problema? Não tem nada aí ilegal. É tudo republicano. As pessoas estão conversando. E o líder do partido, como ele é o líder do PL, pode sim conversar com seus liderados e dizer, olha, vamos mandar para tal lugar, vamos receber tal emenda, porque é o governo que oferece. O deputado, ele não pega assim, eu quero mandar para tal lugar, exceto as impositivas. Então, essas que são dadas fora as impositivas, o líder, ele pode sim conversar e não há nada que não seja republicano nesse tipo de conversa. Agora, Ana Beatriz Hirsch, são 6,5 bilhões de reais, ficariam 30% com o PL e 70% distribuído a outras siglas. E isso emendas de comissão. O que talvez tenha chamado a atenção foi o fato das emendas de comissão terem sido proibidas pelo Supremo Tribunal Federal. O presidente da Casa, Hugo Mota, está então desrespeitando explicitamente a decisão do Supremo Tribunal Federal? Capês, eu acho que não, porque até onde eu me lembro dessa história das emendas de comissão, existia uma série de requisitos para elas poderem ser novamente liberadas, né? Não é que elas são proibidas, só que exigiu-se uma maior transparência, o que para mim, na verdade, Capês, e aí eu vou tomar um minuto da minha fala, porque, assim, é escandaloso que a gente esteja aqui discutindo
que dinheiro público tem que ser usado de forma transparente pelos nossos parlamentares. Eu não consigo entender em que momento da sociedade nós chegamos que nós temos que implorar, STF tem que pedir, para que os parlamentares mostrem para a sociedade, que é a verdadeira dona deste dinheiro, vale lembrar, onde eles estão usando os nossos recursos. Então, assim, não houve uma proibição completa dessas emendas, isso não aconteceu. O que aconteceu foi a exigência de uma série de requisitos que trouxessem um pouco mais de transparência. E o que me choca é que parece que a gente está implorando por uma migalha, dado que tudo que é nosso, do nosso dinheiro, deveria constar lá no portal da transparência, tal como os rendimentos dos parlamentares, de todos os funcionários públicos, porque o dinheiro é nosso. Então, a gente tem que saber para onde está indo. Para daqui a alguns anos, você votar se você quer continuar votando naquela pessoa que manda o dinheiro para A, para B ou para C. Eu tenho o direito de saber. Muito bem. Meu querido Guilherme Mendes, estamos falando de 6,5 bilhões de reais de emendas parlamentares que, em tese, poderiam ser emendas de comissão. Eu pergunto a você, para um governo que está em déficit fiscal, com a alta de inflação, pagando 1 trilhão de juros por ano e que não tem um plano econômico bem definido, 6,5 bilhões podiam ser mais bem gastos, não? Capês, quanto a isso eu não tenho a menor dúvida. Mas o que o ministro Flávio Dino quer saber do deputado é o seguinte, como é que você quer vincular a concessão dessas verbas dentro das comissões, já que, como aqui o delegado Palumo colocou, as comissões elas são compostas por parlamentares de vários partidos. Como é que você quer atrelar a concessão de um determinado valor via emenda de comissão a um deputado que votou favoravelmente ao projeto da anistia dos crimes de 8 de janeiro? É isso que o ministro quer dizer. Isso fere frontalmente a ideia da Lei 210 de 24, da Lei Complementar 210 de 24, e também a Constituição Federal. Porque, veja, esse não é um dinheiro para você fazer barganha política a favor ou para você conceder para aquele que pensa como você. Esse é um dinheiro para que dentro das comissões se destine a uma causa. Por isso você tem a Comissão de Segurança, você tem a Comissão de Saúde, você tem a Comissão de Educação, ou seja, são pautas temáticas. E aí aquele determinado orçamento pode ser direcionado a uma decisão daquela comissão, daquele colegiado. Agora, o que o deputado quer fazer nada mais é do que chantagem, ou seja, quem não votar favoravelmente ao projeto da anistia não vai ter dinheiro destinado, não vai ter voz dentro da destinação desse dinheiro. E é isso que o ministro Dino falou. Pô, pera um pouquinho, como é que você verbaliza? Se você faz esse acordo ali, a portas fechadas, ou não externa esse seu critério, faz de uma forma velada ali uma votação e deixa alguns parlamentares de fora na indicação dos projetos, eu não veria tanto problema. Mas na medida em que o deputado vem a público e diz de uma forma muito clara e expressa que o critério para destinação vai ser a aprovação ou não da votação da lei da anistia, isso fere, no meu entender, primeiro, o fundamento básico que é a destinação. E segundo, a questão da imparcialidade, não é? Você não deve, ali porque você tem a chave do cofre, dizer quem vai ou quem não vai opinar na emenda de comissão de acordo com o voto de um projeto de lei, dentre tantos os outros que tramitam no Congresso Nacional, né? Veja bem, meu querido João Belutti, segundo, fazendo uma interpretação autêntica do que disse o ministro Flávio Dino, abre aspas, ele afirma, esses esclarecimentos, ora requisitados, associam-se ao dever do relator, ele, de assegurar o fiel cumprimento do acórdão do plenário do STF, que determinou o fim de qualquer modalidade de orçamento secreto. Então, o Sóstenes Cavalcante teria revelado a existência de um orçamento secreto. Se existe um orçamento secreto no acordo dele com o presidente Hugo Mota, não seria o caso do impeachment do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota? Pois é, como você bem colocou, Capês, a gente analisa sempre esse cenário, as fatias, né, os pequenos problemas pontuais que vão acontecendo. Em termos de sistemática, está absolutamente equivocada essa interferência do judiciário no legislativo, que foi sendo permitida ao longo dos anos pelo próprio legislativo. Isso, na minha visão, não se trata do que convencionou se chamar de democracia, pelo contrário. Agora, o Sóstenes só está ventilando algo que foi combinado, em teoria, com o próprio Hugo Mota, presidente da casa, porque a gente tem dificuldade de analisar, e o próprio Sóstenes, inclusive, porque você divide o Hugo Mota em antes do jantar e depois do jantar. É o Hugo Mota J e DJ. Depois que jantar é esse? Que jantar seria esse, João? Teve um jantar com grandes autoridades da República e depois mudou alguns posicionamentos, ventilou-se na imprensa que ele até foi pressionado, não sei dizer porque eu não estava presente, mas saiu na imprensa que ele foi pressionado
que ele me parece que teve algumas posições que ficaram mais maleáveis. Então, assim, você combina uma coisa, quando você é candidato, todo mundo sabe, você promete rios e fundos, e agora está precisando exercer. Vamos lembrar que na manifestação, que é a última que teve do Jair Bolsonaro, vários líderes de partidos foram instados a falar e falaram, a gente vai fazer com que a bancada aprove sim. Foi chamado, acho que pelo Altineu, se não me engano, o vice-líder, o líder do PL, falou isso, vamos votar, como vai estar o partido votar. Todos falaram sim, 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 e de repente o Hugo Mota, que combinou uma coisa, faz outra, muito estranho. Mas a mencionar com relação, para finalizar, do Sóstenes, ele mencionou que ele falou das emendas das comissões que o PL controlaria, não do total das emendas. Ele falou isso em defesa dele. Agora, independente disso, não faz sentido nenhum o judiciário interferir no Congresso, ainda mais com base numa entrevista. Mas, Paulo, você está lá, você é deputado federal, aliás, dos mais atuantes, não se mete em confusão, né? Faz um mandato sério. Então, eu vou aproveitar você para esclarecer para nós. O presidente da Casa, ele foi eleito com voto aí de todos os seus colegas, praticamente todos os seus pares. Aí você tem 264 deputados federais pedindo que ele paute, não que ele aprove, mas que ele paute a urgência do PL da anistia. São 513 deputados, 264, em um número maior do que a metade. E ele não faz isso. E agora ele faz um acordo secreto com o líder do PL para que a emenda parlamentar seja distribuída debaixo do pano, secretamente, 70% para outros partidos. O Hugo Mota está perdendo a legitimidade que ele tem com os colegas? Bom, essa culpa eu não levo porque eu fiz um vídeo falando que votaria em Marcel Van Hatten. A direita, ela tem que aprender, né, a ser mais firme. É melhor você perder com honra do que você fazer acordo que você sabe que não vão ser cumpridos. Então, essa culpa eu não levo, estou absolutamente tranquilo. Para quem duvida de mim, está nas minhas redes sociais. E olha que eu sou do MDB, que é um partido do Centrão e que faz base com o governo federal. Só fazendo um adendo quanto que o Guilherme falou, isso seria muito fácil descobrir, concordo com a Aninha, a gente tem o princípio da transparência, todo o dinheiro público tem que ser falado para onde vai. Mas eu, por exemplo, eu tenho tão somente as minhas emendas impositivas. Guilherme, será que é porque eu voto, na maioria das vezes, contra o governo? Façamos uma pesquisa. Quanto que os outros políticos, deputados federais do meu partido receberam e quanto o delegado Palumbo, que é oposição dentro de um partido que é posição, recebeu. Não estou pedindo nada, não quero nada, nunca faria um acordo para ter uma emenda e votar contra os meus princípios e valores. Mas eu acho que, infelizmente, falo isso com dor no coração, a direita está colhendo aquilo que ela plantou. Eu reafirmo que é muito melhor a gente perder, mas perder com honra, né, com o olhar para cima, do que você ficar fazendo esse tipo de acordo e depois tomar o que está tomando agora. É lamentável, isso é triste. Agora, mas eu avisei. Paulo, você não faz barganha. Agora, quem faz barganha pelo voto, faz barganha com quem? Com o líder do governo? O governo? Como é que é essa barganha na distribuição? Eu não tenho a mínima ideia, porque eu nunca fiz esse tipo de acordo, entendeu? Mas a gente sabe, né, que como que um deputado recebe mais emenda que o outro? Isso aí está errado, eu acho que deveria ser equânime, independente do voto, se de direita, de esquerda, independente se o presidente é de direita, de esquerda, de centro, independente do voto, a gente tem que acabar com isso daí. A gente vai estabelecer um limite e as emendas, a gente pode fazer coisas boas com as emendas. Por exemplo, hoje mesmo eu fui ali na Santa Casa, onde se inaugurou 10 UTIs graças ao dinheiro de emenda. Eu mando quase que 90% das minhas emendas para a saúde, então a gente acaba fazendo bem com esse dinheiro, sim. Sou favorável às emendas impositivas. O que não pode ter, se você votar a favor, você vai ter X. Você não vota a favor, você não vai ter nada. Então que se coloque um valor igual para todos. E aí se acabe com esse negócio de que se votar a favor tem, se não votar a favor não tem. É difícil assim, Capês, porque vai virar sempre um eterno comércio. Pois é. Ô, João Belutti, como é que você vê essa questão? Você acha que o Congresso Nacional também, ao mesmo tempo, como colocou aqui o Palumbo, sob um outro aspecto, ele está se abaixando demais como poder, está se rebaixando muito, a ponto de se transformar num subpoder? Na verdade, questões interna corpus já passam a não ser mais discutidas lá dentro. O Poder Judiciário já quer discutir até as questões que são de distribuição, acordo entre os parlamentares. Como é que fica essa questão? Não, concordo integralmente, Capês. E você vê que o Congresso também, de alguma forma, foi se permitindo, como o Palumbo colocou aqui de forma correta, você tem os líderes, o colégio de líderes, os líderes partidários, são eles que decidem absolutamente tudo. Um deputado sozinho fica muito isolado se ele não aderir
a essa sistemática. Muitas votações, por exemplo, a gente vê, os deputados acabam votando, nem sabe direito o projeto, porque viu a ordem da liderança, a liderança mandou o partido votar tal projeto A ou B. Se você for perguntar, a pessoa muitas vezes nem sabe. Hoje é uma grande prevalência no Congresso, no Senado, enfim, de ter uma coisa muito de rede social, de comunicação, e tem poucos juristas, né, tem poucos analistas, poucos cientistas políticos para estudar os temas. Então, assim, o Congresso foi descendo tanto, que hoje, para levantar e voltar a ser um poder autônomo, ele precisa que o Judiciário o levante, porque o amassou tanto, decidindo todos os temas, intimando deputados, mandando prender deputados. O Daniel Silveira está preso até hoje, vamos lembrar. Então, assim, o STF tomou conta de absolutamente tudo. Os líderes do Congresso permitiu, é até injusto falar que o Congresso como um todo permitiu, mas, assim, não há algo à vista que me pareça que vai melhorar, Cabeça. A verdade é que, tirando algumas ilhas de brilhantismo, né, como temos aqui do Palumbo, que é um bom deputado, é um deserto realmente no Congresso Nacional.